Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa tarde, quase noite de segunda-feira, com muitas informações do Mengão aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Valeu, galera! Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão, né? Hoje que teve o sorteio aí da Copa do Brasil, infelizmente o Flamengo não está mais na Copa do Brasil, né? Mas eu vim trazer para vocês os confrontos, cara. Ficou interessante, vai ter dois clássicos, um clássico mineiro e outro clássico carioca. É isso aí, galera. Olha só, o Vasco da Gama vai pegar o Botafogo nas quartas de finais da Copa do Brasil. Vasco e Botafogo, né? Tá aqui o Bahia, vai pegar o Fluminense, os três clubes cariocas, né, estão nas quartas de final, se classificaram, só o Flamengo ficou de fora. Bahia e Fluminense, outro confronto, né. Tem outro confronto também do time paulista contra o time lá do Paraná, é o Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians pegou o Atlético Paranaense que hoje é da segunda divisão. E o clássico mineiro, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro, o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar. Atlético Mineiro e Cruzeiro, quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians foi o que se deu bem, que eu acho que foi o Corinthians, né? Que pegou o Atlético Paranaense. É um adversário difícil, porém está na segunda divisão, né, galera? O Atlético Paranaense que eliminou o São Paulo nos pênaltis, O goleiro Santos, ex-goleiro do Flamengo, que hoje está no Atlético Paranaense, defendeu 3 penalidades e o Atlético Paranaense nos pênaltis venceu por 3-0, é isso mesmo. O São Paulo não fez um gol no goleiro Santos de pênalti. Então tá aqui na nação, Vasco e Botafogo, Bahia e Fluminense, Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético Paranaense e Corinthians e Atlético Mineiro e Cruzeiro. Esses são os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, que infelizmente o Mengão ficou de fora, né, galera? Ficou de fora, mas agora tem Libertadores pela frente, é isso aí, nação. Mas é o seguinte, eu vou trazer mais informações pra vocês. Vou trazer informação pra vocês, galera, de Paquetá, né? Paquetá, que sempre a torcida do Flamengo tá aí perguntando: Wesley Flá, Paquetá vai vir para o Flamengo? Vai vir para o Flamengo? É muito difícil ele vir para o Flamengo nesse momento, galera. Olha só, agora vão ter várias propostas para ele, né? Ele que foi inocentado aí, né? Inocentado do caso das apostas. Olha só aqui, ó. Newcastle deseja a contratação de Lucas Paquetá do West Ham. Olha só, o Newcastle da Inglaterra tenta a contratação do meia Lucas Paquetá do West Ham. A informação é do tabloide inglês, né? Um tabloide inglês que trouxe a informação. O veículo britânico destaca que Paquetá é muito querido pelos observadores do Newcastle. E a expectativa é que uma proposta seja feita antes do fim da janela de transferências inglesa, marcada para o dia 1º de setembro. Vale destacar que Lucas Paquetá tem um contrato com o West Ham até junho de 2027, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada. O jogador recentemente foi considerado inocente pela justiça inglesa em um caso de possível envolvimento com apostas esportivas. Tá aqui, né, galera? O Newcastle, né, tentando aí a contratação do Paquetá. É o seguinte, nação, dificilmente Paquetá vai vir para o Flamengo. Cara, o West Ham vai pedir em torno de 300 a 400 milhões de reais por Paquetá. E o Flamengo não vai pagar 300 milhões, 400 milhões por um jogador. Jamais vai fazer isso. 300 milhões, 400 milhões, dá para o Flamengo contratar, cara, de uns 6 jogadores, meio time praticamente. Então o Flamengo não vai pagar uma bagatela de 300 a 400 milhões de reais por apenas um jogador. Só lembrando, cara, que o Paquetá, quando estava prestes a se transferir para o Manchester City, né? R$500 milhão, surgiu essa investigação de apostas e Paquetá perdeu essa bocada aí, cara. R$500 milhão Paquetá iria transferir. Agora, quem é que vai pagar esse prejuízo todo para Paquetá? E quem é que vai pagar os advogados, que ele gastou mais de 100 milhões de reais com advogados? Quem é que vai pagar? Se eu fosse Paquetá, entrava na justiça, mano. Entrava na justiça. Ele perdeu muita grana, perdeu mais de 100 milhões de reais com advogados para se livrar dessa parada aí que ele estava envolvido, né? Em essa parada de bets, de apostas aí. Ele gastou muita grana e também, né, cara, ó, mentalmente também o cara ficou desestabilizado. Teve jogos lá do campeonato inglês que no meio da partida ele chorava, mano.
É isso mesmo, o cara ficou desestabilizado, perdeu muita grana e vamos ver quem é que vai ressarcir isso aí para Paquetá, né, galera? E é o seguinte, nação, olha só, Zenit deseja a contratação de Lucas Beltrán da Fiorentina. O Flamengo estava de olho, né, no Lucas Beltrán e o Zenit agora entrou na frente, olha só. Segundo o jornalista italiano Marco Giordano, da rádio CRC, o Zenit da Rússia deseja a contratação do atacante Lucas Beltrán da Fiorentina. O jogador que esteve na mira do Flamengo com o clube carioca, né, chegando a ter um princípio de acordo com a Fiorentina. Porém, Lucas Beltrán recusou a proposta rubro-negra por decidir permanecer atuando na Europa. Olha só aqui. Agora, segundo Marco Giordano, o jornalista, o Zenit teria oferecido 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais, pelo jogador que estaria interessado em atuar na Rússia. O cara, tudo bem que o cara prefere ficar na Europa. Agora, escolher a Rússia ao Brasil, mano, pelo amor de Deus, hein? Meu Deus do céu. E olha só, o Flamengo estava iniciando uma proposta aí de cerca de 12 a 15 milhões de euros para a Fiorentina. O Zenit ofereceu 10 milhões de euros. Vamos ver aí, né? Boa sorte para ele. É o que eu falei, cara. O cara não quer vir jogar no Flamengo, não adianta forçar. Eu não quero ninguém vir jogar no Flamengo forçado, mano. Jogar apenas por dinheiro. Então, que fique lá na Europa mesmo. A gente depois contrata um atacante aí de nível, né, nação? Para brigar com o Pedro pela titularidade. E é isso aí. Vida que segue. Boa sorte para o Lucas Beltrán. Vou trazer mais informações para vocês, nação. Olha só que informação agora, né, sobre o jogo de amanhã entre Flamengo e Internacional no Maracanã. Ingressos esgotados. A nação vai estar em peso apoiando o Mengão amanhã contra o Internacional. Espero que o Flamengo faça um bom resultado, né, pois na semana que vem a gente já vai lá no jogo de volta contra o Inter, né, galera? Olha só. E Felipe Luiz tem dúvidas para substituto de De Arrascaeta contra o Internacional. Muitas dúvidas aí para Felipe Luiz, principalmente no meio de campo, né? Que tem ali o De Arrascaeta. Olha só, galera. Arrascaeta não vai jogar essa partida, né? Levou o terceiro cartão amarelo na fase de grupos e desfalca o Flamengo no jogo contra o Inter nas oitavas de final do primeiro jogo no Maracanã, jogo de ida. Felipe Luiz, nesse momento que eu estou gravando aqui, ó, 4 horas da tarde, Felipe Luiz está fazendo o último treino do Flamengo, né? Fazendo o último treino, fazendo os últimos ajustes para escolher os 11 titulares. Cara, e é a pergunta que não quer calar. Quem será o substituto de De Arrascaeta? Olha só aqui, nação. O técnico Felipe Luiz tem algumas dúvidas para definir o substituto de De Arrascaeta no duelo contra o Internacional pela ida das oitavas de final da Libertadores. Com o uruguaio suspenso, o treinador rubro-negro tem algumas opções para o meio de campo rubro-negro. Gonzalo Plata, Saul e Luiz Araújo brigam pela posição no duelo com a equipe gaúcha, né? O espanhol sai atrás na briga, tá falando aqui do Saul. O Saul, né, sai atrás na briga por conta de sua condição física, além de precisar de mais tempo de adaptação. Já o Jorge Carrascal também surge como opção. Vale destacar, porém, que o colombiano ainda não fez sua estreia pelo Flamengo e não teve muitos treinos junto ao grupo. Tá aqui, né, nação? Saul, a condição física, estava em pré-temporada, né? Mais de um mês que não jogava, mais de 2 meses que não jogava o Saul. Agora chegou o Jorge Carrascal, que estava fazendo pré-temporada, mas ainda não tinha jogado ainda, né? E chega no Flamengo e ainda não atuou, só fez alguns treinos. Então ainda é dúvida essas duas contratações. Aí tem o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo. Cara, eu não gosto muito quando o Luiz Araújo ou o Gonzalo Plata atuam de meio de campo. Eu não gosto. Eles ficam meio apagados ali. E olha só, tem outro jogador também. Tem outro jogador que eles estão esquecendo, que é o Alacian. O Alacian, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele entrou ali na vaga de De Arrascaeta, mas não atuou, né, com as funções de De Arrascaeta, é claro. O jogo foi com Plata na esquerda, Plata na direita, Cebolinha na esquerda e Pedro no ataque, e o Alacian ali que entrou no lugar do De Arrascaeta, atuando ali no ataque junto com Pedro e flutuando ali, né, no ataque do Flamengo. Então tem o Alacian também, que pode ser mais um nome que pode entrar na escalação do Flamengo. Com isso, a provável escalação do Flamengo poderia ser Rossi, Royal ou Varela,
Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, aí vem o meio de campo, o lugar que a gente quer saber quem é que vai atuar no lugar do Arrascaeta. Olha só, Alan ou Everton Araújo, Jorginho está de volta, graças a Deus o maestro Jorginho está de volta, Saul ou Carrascal, né? Saul ou Carrascal, que eu acho que pode ser também. Tem também o Plata e também o Luiz Araújo, que pode ser o substituto do De Arrascaeta. Na ponta tem o Plata, que pode ser ponta também, né? Ponta direita pode ser o Plata, pode ser o Luiz Araújo. Na ponta esquerda, Samuel Lino. E no ataque, Pedro. Mas olha só, nação, talvez o Pedro possa ficar de fora também do ataque, hein? Talvez o Pedro possa ficar de fora do ataque. Olha só aqui, ó. Olha só. O Felipe Luiz pode colocar no meio de campo Alan ou Everton Araújo, Jorginho e Carrascal. Luiz Araújo na ponta direita. Samuel Lino na ponta esquerda e Plata de falso 9. Ele pode vir também com Plata no lugar do Pedro. É isso mesmo, com mais intensidade ali na frente. Pode pintar também essa provável escalação aí, não se engane. E meu placar amanhã, galera, para Flamengo e Internacional é Flamengo 2, Internacional 0. Placar ótimo para o Flamengo para o jogo de ida. Ótimo placar para o jogo de ida. Deixe o seu placar aqui e seu pitaco também na escalação do Flamengo. E outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, nação, olha só, mano. Lá no GE, né, eles fizeram aqui uma seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Olha só o que eles fizeram. Olha só aqui, ó. Vamos começar, né, com o goleiro. Goleiro Lucas Arcanjo do Vitória da Bahia. Olha só, o goleiro Lucas Arcanjo do Vitória da Bahia. Lateral direito, Vitinho do Botafogo. A zaga, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Lateral esquerdo, Reinaldo do Mirassol. Fabrício Bruno é do Cruzeiro, né? Lateral esquerdo, Reinaldo do Mirassol. Agora vem meio de campo. Lucas Silva do Cruzeiro, Matheus Pereira do Cruzeiro e Arrascaeta do Flamengo. No ataque, Luiz Araújo do Flamengo, Caio Jorge do Cruzeiro, ele merece, o Caio Jorge merece, e o Eric Pulga do Bahia. E o técnico Rafael Guanais do Mirassol. Cruzeiro teve 4 jogadores na seleção do primeiro turno e o Flamengo apenas 3, mano. Nem o técnico Felipe Luiz ganhou. Nem o técnico Felipe Luiz. Flamengo é o time que mais marcou gols, é o time artilheiro do primeiro turno, é o time que menos levou gols, é o melhor time, é o time que mais marcou pontos. E o técnico não é o Felipe Luiz. O melhor técnico do primeiro turno não é o Felipe Luiz. E o Rossi perde para o goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, que levou 22 gols. Rossi levou apenas 8 gols no Campeonato Brasileiro. E está fora da lista aqui a lista, né? A seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Cara, é sinistro isso, mano. É sinistro. Léo Pereira perdeu para Fabrício Bruno, mano. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem o Cruzeiro ter mais jogadores na seleção do primeiro turno do que o Flamengo. Mas fazer o quê, né? É o GE, né, cara? É o GE. E é o seguinte, nação. Peço a você aí que ainda não é inscrito no canal Esflador, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!